seguidores da RDK. Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. E nesse prospecto, neste projeto de trabalho que a RDK vem fazendo já na legislatura anterior, onde a gente leva ao público, aos munícipes, dos vários municípios que a gente vai fazer esse trabalho, a gente leva ao conhecimento do público quem é o vereador, quem é o Paulo de Góes, quem são os vereadores que compõem a Câmara de Arroio do Meio. Todos nós sabemos, Paulo de Góes é do bairro Aimoré e foi bombeiro. Mas e o que mais? E a história de cada um deles? E o comprometimento de cada um deles perante o cargo que assume? Então, hoje nós começamos essa série de entrevistas. Algumas serão aqui na Câmara, outras serão no local de trabalho, outras na comunidade do vereador. Sempre deixamos este quesito de espaço à escolha do vereador. E está aqui conosco hoje o Paulo de Góes, que optou por fazer a sua entrevista aqui na Câmara de Vereadores. Então, agora começa o nosso bate-papo, Paulo. Nós gostaríamos, então, que tu te apresentasse aos nossos seguidores e às pessoas que vão te assistir pelo nosso canal. Quem é Paulo de Góes? Quem é o Paulo de Góes, o bombeiro? Eu sou morador do bairro Aimoré, então meu nome completo é Paulo Rogério Correia de Góes, mas conheci também por Paulo Bombeiro, em função de eu ter trabalhado, minha profissão foi bombeiro militar. Trabalhei 32 anos nessa profissão. Sou natural de Ernestina, uma cidadezinha próxima de Passo Fundo. Quando eu saí de lá, ela não era cidade ainda, era um distrito de Passo Fundo, então eu sou, na minha identidade natural, de Passo Fundo, mas eu considero ernestinense, eu sou natural da cidade de Ernestina. Vim para Arroio do Meio com 15 anos. Mas e antes? Estudou aonde? Quem são teus pais? Vamos demorar um pouco para chegar em Arroio do Meio. Chegar em Arroio do Meio, Isso. Minha infância. Isso. Então, como eu falei, eu vim para Arroio do Meio com 15 anos, então até os 15 anos eu vivi em Ernestina. Sou filho de agricultores, né? Minha mãe é viva, né? Tá morando lá ainda. Meu pai já é falecido. Sou filho de pessoas humildes, semi-analfabeto, para não dizer, na época, assim, analfabeto, só sabem mesmo um nome, lá no interior mesmo, no interior de Ernestina. Tu imagina? Ernestina é uma cidade pequena, em torno de 4 a 5 mil habitantes hoje. Bem pequena. É bem pequena, hoje. E na época era um distrito, então a gente veio do interior mesmo. Estudei na escola Raimundo Correia, uma escola estadual, que tem até hoje. Me veio na lembrança o nome da minha primeira professora, Jadete Correia, cara. Olha ali. Um abraço para Jadete, um dia eu vou Isso. encontrar ela de novo, voltando lá. Aí eu fiz até, seria antigamente falar o primeiro grau, né, ensino fundamental. Terminei meu estudo lá. Tenho 4 irmãos, né, não esqueci dos meus irmãos, um irmão e 3 irmãs, que estão lá em Ernestina ainda. Moram lá, perto da mãe. A minha mãe, meus irmãos, toda a minha família vive em Ernestina ainda. É mesmo? E tu, o teu ensino, tu fizeste só o ensino primário lá ou o médio também? Não, em Ernestina eu fiz o fundamental. Sim. Porque eu em 86, então com 15 anos, quando eu terminei a 8ª série da época, né? Eu vim para Arroio do Meio. E por que Arroio do Meio? Por que Arroio do Meio? Isso, deve ter uma menina por ali. A menina veio depois, né? Que é minha esposa até hoje. Então, como eu estava assim, a gente era pessoas humildes, mas humilde mesmo. Meu pai não tinha terra, trabalhava em terras de outros, né? Trabalhava para alguém. Arrendado, empregado de... Porque lá são lavouras grandes, né?
que é proprietário, é um granjeiro grande. Eu tenho um tio meu, que foi o primeiro que veio para Arroio do Meio. Meu tio Pedro. A esposa dele tem familiares daqui e tal, ela é oriundo daqui. E lá não tinha emprego, não tinha. Se hoje é difícil, imagina na época, né? Então, assim, ele veio no ano de 84, por aí, eu acho. E ele, como Arroio do Meio, para nós, imagina, um guri de 13, 14 anos, Arroio do Meio era uma capital. Bah. Sim, a gente em Erechira conhecia, claro, Passo Fundo era uma cidade grande, mas a gente não ia raramente a Passo Fundo quando precisava ir num médico, dentista, alguma coisa. Quando eu estava para terminar a 8ª série lá, que eu consegui terminar, meu tio sempre me falava, tu vai para Arroio do Meio, tu não vai ficar trabalhando na lavoura, trabalhando de empregada, trabalhando assim... Na época era um pouco mais difícil, hoje está tudo mais modernizado, mecanizado. Né? Era veneno, era isso e aquilo, assim. E Arroio do Meio era a época do calçado, a época da Incomex, né? Sim, estava na efervescência, Estava né? na época assim que... É que nem hoje. Hoje também a gente tem bastante oferta de mão de obra, né? Em várias empresas. Mas na época era a Incomex. A Incomex era o que estava estourando o calçado. Terminando minha 8ª série lá, no final de ano, ele apareceu, porque naquela época não tinha comunicação, né? Vamos para Arroio do Meio. Aí tu imagina uma mãe Sim, deixar um filho com 15 anos, 15 anos. na época, e tudo era difícil, não queria e tal, mas meu pai, acho que foi o que mais deu força. E eu acabei vindo. Veio então com o Vim tio. com meu tio. Sim. Vim com meu tio. Veio, morou com ele. Não morei com ele, fui morar na época, assim, eu tinha pensão, não sei se eu me lembro, arrumava um lugar aqui, arrumava um lugar ali, e eu lembro muito bem, não tem problema citar o nome dessa pessoa, era o seu Albano Eli, que é uma pessoa que até hoje eu tenho muita consideração. A gente se encontra, temos uma amizade bonita, porque ele tinha essas pensão, era um quartinho, quarto pequeno, mas era a oportunidade que tu tinha de ficar. E eu comecei a trabalhar na Incomex. Trabalhei, fui calçadista, não fui a vida toda bombeiro. Fui colono, trabalhei, por isso que assim, até hoje a gente tem um vínculo ainda, né? O que plantavam lá? Lá é soja, a plantação lá é lavouras grandes, né? É soja. Mas a gente, para subsistência e sobreviver, plantava feijão, tudo, né? plantava milho, mandioca, lá é mandioca, que é aipim, né? Então a gente tinha batata doce, morango, essas coisas assim que o colono tem. Para sobrevivência, né? Para alimentação mesmo, né? E trabalhava numa lavoura maior, né? Isso é a vinda para cá. Isso. Aí tu chegaste aqui, foste trabalhar na Incomex e continuou os estudos? Sim. Eu não sei, às vezes eu sempre falo que na minha vida as coisas vão acontecendo ao natural e acontece, e eu acho que talvez aquele momento foi muito, muito bom para mim eu ter continuado os estudos. Cheguei aqui em Arroio do Meio, na época não tinha Guararapes, não tinha segundo grau, né, que é o ensino médio, não tinha. Existia o CNC e o São Miguel. Então a Senec ali, o CNC, eu vim estudar ali. Não tinha conhecido, não sei, não me lembro quem é que indicou, vai lá e tal. E eu estudei ali. Aí, em 90, eu fiz o meu... Era o técnico contabilidade na época, CNC. Eu trabalhava na Incomex ainda, então passava o dia trabalhando. Chegava, lembro, tipo 5h30, 15 para 6, por aí eram os horários que a gente... Sim, de empresa, né? De empresa. Horários de empresa. Tomava um banho e vinha para estudar, como a grande A maioria. realidade, né, de muitos foi assim e ainda é, né? Ainda é. Que
Em Comex, eu acho assim, hoje eu ainda encontro muita gente que trabalhou lá. Muitas pessoas que deixou um legado em Comex para nós, Arroio do Meio, né? Sim. E uma amizade grande entre o pessoal que trabalhou lá. Né? Então essa foi a parte da minha vinda de lá. Com 15 anos, então, né, cheguei aqui em 86. Janeiro de 87 eu comecei a trabalhar na Incomex. Trabalhei 13 anos em alguma coisa e fiz meu segundo grau no TEC Contabilidade no CNC. Ótimo. Então a tua vida estudantil estava garantida ou depois tu fizeste faculdade? Não, eu assim, ó, aí eu entrei nos bombeiros, né? E como se deu essa entrada nos bombeiros? Como se deu essa entrada. Isso também é uma coisa assim que a gente lá no interior, hoje qualquer criança, qualquer que tu fala assim, eu quero ser bombeiro, Sim. quero ser polícia, quero ser policial ou bombeiro, assim, o que o pessoal tem para a gurizada tem hoje a informação é muito rápida, né? Essas gerações já estão dentro. Mas eu na época não conhecia, nem sabia o que era bombeiro. Lá no interior não via, nem caminhão de bombeiro nunca. Imagina, bombeiro tinha em Passo Fundo. Deveria ter, acredito que já tinha. Cidade grande, né? Só que a Ernestina não tinha, não existia. Não sei, a gente não conhecia, não sabia o que era bombeiro. Mas eu trabalhando na Incomex, eu tinha um colega meu que a história dele, tipo assim, ele serviu o quartel. Quando tu serve o quartel, lá esse aprendizado, que às vezes o pessoal não quer ir para lá, mas tu vem de lá com essa coisa militar na cabeça e tal. E ele, através, não sei, escutando no rádio alguma coisa, descobriu que tinha concurso para os bombeiros. É um concurso público até hoje, como era na época. Esse concurso, ele é um ano mais, tipo assim, ele é um ano mais velho que eu, então ele entrou em 89. Pô, foi fazer um curso de bombeiro para nós, eu continuei trabalhando na Comex, não sabia, nem tinha ideia onde ele andava. Enfim, ele voltou, era bombeiro, eu disse, mas eu também quero ser isso aí, como é que faz? Em 90, abriu as inscrições. Ele, hoje faz tudo pelo site, na internet. Na época era escrito ainda, sei lá, ele lá em Novo Hamburgo me inscreveu para fazer o concurso. Era um concurso, concurso, com provas, provas físicas, não? Primeiro é intelectual, depois física, médica, o mesmo sistema de hoje, né? O concurso militar, da Polícia Militar, dos bombeiros, é o mesmo, praticamente o mesmo sistema, né? Aí eu fui para Novo Hamburgo. Tu imagina, se eu nem conhecia Arroio do Meio, eu saí de Arroio do Meio, eu estava aqui, já estava achando que era uma capital, né? Aí vai para Novo Hamburgo. Para Novo Hamburgo, sem conhecer. É outro mundo. Sem conhecer nada, só por informações. Não tinha celular, né? Não era da época. Não era da época. Então, assim, eu não sei. Escreveram lá e eu peguei um ônibus aqui, saí daqui e fui para Novo Hamburgo. Isso. Depois nós continuamos, então, né, com a tua história. Estás indo para os bombeiros, né? Até mais, seguidores.